boa tarde, boa noite, né? Dependendo aí do fuso horário, do horário que as pessoas vão assistir aqui a gravação. Meu nome é Thaís, eu sou psicóloga clínica. Agradecer, né, a presença de todo mundo aqui, né? Técnicas e recursos. Como eu disse, né, aqui durante o curso, durante o dia de hoje, eu fui pontuando algumas técnicas, alguns recursos. E aí a gente parte muito de recursos lúdicos, né? Quando a gente trabalha com crianças. E algumas técnicas. Gente, acho que uma das coisas que ajuda muito é a gente trabalhar a autorregulação emocional com o paciente, devido há questões que há uma dificuldade de se entender, uma dificuldade de se autorregular, uma dificuldade de racionalizar o que está acontecendo. Uma das principais técnicas que é utilizada é as técnicas de respiração, para o paciente se acalmar, ele focalizar na respiração e racionalizar. Por quê? Quando a gente está em um alto nível de estresse, a gente tem uma baixa oxigenação no nosso cérebro. Com essa baixa oxigenação, a gente passa a não racionalizar direito, as emoções ficam mais intensas. Então, quando a gente para e começa a respirar, a gente começa a racionalizar porque o cérebro está oxigenado. Além dessas técnicas de respiração, tem muitas técnicas, né? Tem a respiração diafragmática, tem as respirações pausadas, tem uma respiração que eu vi até um dia desse, que você puxa até 85% do seu pulmão, daí dá outra puxada, termina de completar e solta tudo. Enfim, existe vários tipos, e aí você tem que dar uma pesquisada, olhada, ver se o paciente ele consegue se adequar. Mas dessas técnicas de respiração, o mais importante é enfatizar para o paciente que ali é logo no início que ele começa a se sentir ansioso. Depois que ele estiver numa crise, ele não vai conseguir aplicar essa respiração, porque ele não vai estar mais racionalizando, ele vai estar com medo, ele vai estar assustado. Muitas vezes ele vai estar muito ativado, muito nervoso. Então, é importante a gente educar o paciente para, você começou a sentir tais coisas, faz tais coisas. Aquela técnica, né, do desfoque. Você tá ansioso, pensa em 5 cores que você está vendo no ambiente, cheiros, texturas, formas, barulhos, sons, pessoas, objetos. Também só funciona, gente, se ele tiver entre a fase inicial e a fase intermediária. Se ele já estiver numa fase muito alta de ansiedade, isso também não vai passar. Os recursos que eu utilizo hoje em consultório, eu nem não trouxe aqui porque são recursos personalizados. Mas existe um que eu gosto muito, que o nome é Caixinha da Depressão, que eu utilizo também em pacientes depressivos, que ele é composto por um baralho, ele é bem extenso. E aí eu, geralmente, antes do paciente entrar, eu separo quais vão ser as cartas que eu vou utilizar e ele é composto por perguntas e afirmações. Perguntas do tipo, você se considera feliz? Cite 5 coisas boas que aconteceram na sua semana. Cite 5 coisas ruins que aconteceram na sua semana. Como é que você lidou com as coisas boas? Como é que você lidou com as coisas ruins? O que é que você está achando do dia hoje? Além de funcionar como um quebra-gelo, ele faz com que o paciente ele pare, reflita e fale sobre a técnica do gelo. Serve para quando você entrou em crise. Assim, se for a do gelo, que você passa ali nos pulsos, coloca no pescoço, ele consegue aliviar, sim, um pouco dos sintomas, mesmo em graus mais altos, porque você vai estar, Isabel, desfocalizando.
Só que como é um estímulo físico, a gente consegue visualizar, consegue distrair melhor. Qual é o perigo? Em pacientes que cometem ou já cometeram automutilação, eu não recomendo, pelo fato de que pode ser um gatilho que pode ocasionar automutilação de novo. Paciente ansioso, ele tende à automutilação, porque é uma forma que ele desfoca, né? Não é a automutilação na tentativa de suicídio, é a automutilação para desfocar da crise ansiosa. Então, essa técnica do gelo ele pode funcionar assim. Se for a outra técnica do gelo, que consiste em você pegar o gelo e jogar no chão, que eles mostram até uns vídeos, tá? Até na internet. Pegue gelo e jogue no chão do banheiro e tal, descarregue sua raiva, não sei o quê. Não, porque aí você está ensinando ele a descarregar a raiva que ele está sentindo de uma forma agressiva. E quando eu estou me sentindo agressiva, eu tenho uma atitude agressiva, eu estou retroalimentando esse ciclo. Quanto mais agressivo eu sou, mais pensamento agressivo eu vou ter e mais comportamento eu vou ter. Quanto mais comportamentos agressivos eu tenho, mais pensamentos eu vou ter agressivos e assim por diante. Sim, essa de segurar na mão, passar. Muita gente gosta de passar no pescoço, porque dá uma aliviada na tensão. Funciona assim, tá certo? Só é bom a pessoa não fazer enquanto ela estiver sozinha também, Isabel, porque muitas vezes ela fica segurando muito tempo e pode causar algum tipo de queimadura, dependendo do gelo, da quantidade, do tamanho da pedra. Às vezes vai descongelando, às vezes ela fica esfregando, o gelo às vezes fica um pouquinho mais afiado, mas funciona assim. Franciele, o nome desse baralho é caixinha antidepressão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele que eu virar a câmera e mostro para vocês. Qual é? Porque tá no outro, ficou na clínica. Mas a caixinha dele é escura. Eu comprei até na Amazon. Aqui. Virar aqui que vocês visualizam melhor. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Como é que eu viro aqui essa câmera? Gente, eu não sei virar aqui a câmera, mas eu vou virar o celular que dá certo. Deixa eu ver aqui. Dá pra ver, gente? De André Barbosa, caixinha de depressão. Aí embaixo, sem práticas com técnicas de terapia cognitiva comportamental, neurociência e psicologia evolutiva. Teve algumas cartinhas dessa que eu tirei porque fugia muito, muito do contexto. Eu vou copiar aqui, eu vou colocar nos comentários, porque aí se vocês quiserem comprar, colocar até o linkzinho aqui da Amazon. Ele é muito bom. Eu gosto muito desses baralhos, gente. Ajuda muito, 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 muito. Além dessa caixinha, com crianças, eu uso. Deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Eu tava com a caixinha aqui, gente. Espera. Essa caixinha aqui de perguntas, ele é um conjuntinho. Tem essa e tem a caixinha de perguntas, que é essa, e as caixinhas das emoções. E na das emoções, todas as emoções têm uma carinha diferente, uma cor diferente, e aí a gente trabalha a autorregulação com essas cartinhas. Essas de perguntas, além de ser um quebra-gelo, eles têm perguntas tipo de abertura ao novo, de autoconhecimento. Então, ajuda também o paciente a se autoconhecer. Crianças assim que eu estou falando, dessa daqui de perguntas, 12, 13 anos, adolescentes, às vezes, dependendo da idade do jovem adulto, eu ainda utilizo. Outro recurso que vocês podem utilizar são questionários, são atividades direcionadas, atividade reflexiva. Para os meus pacientes mesmo, quase todas as sessões eu deixo uma pergunta reflexiva para a semana. E no início da outra sessão, eu trago
Ó, fulano, depois que a gente faz aquela primeira escuta, né, da semana, como é que foi a semana, se ele tá bem, se apareceu novas demandas. E aí, fulano, deixei tal pergunta para você. O que é que você pensou? O que é que você leu? O que é que você fez com aquela informação? E aí ele vai me contar e a gente vai refletir juntos. Existe também técnicas diretivas, né? Como, por exemplo, o diálogo socrático, né? A flecha descendente, que a gente fica ali indagando, interrogando o paciente até ele chegar no insight. Essa técnica do diálogo socrático com a flecha descendente é bom quando a gente já tem uma ligação legalzinha com o paciente. Por quê? Às vezes se torna uma intervenção um pouco mais agressiva. O paciente diz assim: ah, mas eu não sei. Você não sabe ou você não quer saber? Ou você não quer verbalizar? E às vezes a gente está puxando e o paciente às vezes se zanga, fica irritado, se sente um pouco recuado. Quando isso acontecer, gente, o paciente ansioso ele catastrofiza demais. Às vezes ele vai pensar que você está com raiva dele, porque você não deu as respostas. E aí é importante, no final da sessão, você dar um momento de feedback com ele. E aí, como é que foi a sessão para você e tal? E realmente abra espaço para o paciente falar. E se ele se sentiu muito invalidado, muito invadido, intervenha. Não deixe o paciente sair da sala achando que ele foi atacado, que está acontecendo alguma coisa ali no âmbito pessoal, que ele não vai voltar. E ele pode até ficar traumatizado e não querer mais fazer terapia, nem com você, nem com outro profissional. Eu sei que é muito difícil, porque entra no limiar, que é aquela coisa, será que eu estou passando pano ou será que eu estou sendo bonzinho demais ou estou sendo cruel demais? Mas aí a gente tem que ter esse processo de ir sentindo como o paciente ele vai respondendo durante a sessão, como é que ele vai se sentindo. É, uma das técnicas da TCC é exatamente essa do feedback. Você também dá o feedback para o paciente, né? Mostrar ele as evoluções, aonde é que ele não está evoluindo, o que é que pode ser feito, o que é que não pode, o que é que tem que ser potencializado e tudo mais. Pode passar o slide. E aí, para o plano de tratamento, eu sigo esses 3 pontos. Poderia falar um pouco mais ou dar exemplo do diálogo socrático? Ah, posso sim. Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar, porque a gente não pode expor, né, os pacientes e não vou expor ninguém aqui para fazer comigo no curso. Como vai ficar gravado, para evitar a exposição de vocês. Vou dar um exemplo. O paciente ansioso, eu vou trazer dentro da ansiedade. O paciente ele é ansioso e ele tem muito medo do julgamento das pessoas. E aí ele vem trazendo. Não, porque eu tenho medo de ser julgado, tenho medo de ser julgado. Isso lá para 20ª sessão, você já fez quase um ano de sessão com ele, de terapia. E o paciente, ele está ali, naquela questão do julgamento, e não sai daquele ciclo de falar com o julgamento. E aí a gente prepara, né, o ambiente e tal, coloca uma aguinha ali na sala, né, pra deixar o mais confortável possível. E aí, Rejane, como é que a gente pode fazer? O paciente ele vai começar a falar, não, é porque eu fui apresentar um trabalho, eu não apresentei, porque eu fiquei muito ansioso. E aí a pessoa fala, tá, o que é que foi que você sentiu? Ah, me senti mal, senti tortura e tal. Por que você sentiu tudo isso? Ah, porque eu estava com medo. Medo de quê? Medo de ser julgado. Por que você acha que você foi julgado? Ah, não sei. Não. Se existe um medo de um julgamento, e aí você pode intervir também na maneira. Se existe um medo de um julgamento, é um julgamento motivado ao quê? Ah, porque eu acho que eu não tenho um bom desempenho.
Tá, por que que você acha que você não tem um bom desempenho? E você vai questionando, 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 até chegar ao ponto de ele entender, ele dizer, né, entender e verbalizar que talvez ele tenha esse medo de julgamento porque ele nunca foi validado. E aí ele vai chegar a um fundo de verdade, entende? Que ele não foi validado, que ele não se sente suficiente porque ele não estudou, porque também acontece, né, aquele ciclo de procrastinação. Ele vai dizer que tem esse medo de julgamento, né? Aí pegando uma fobia social. Tem medo de julgamento, porque isso já aconteceu alguma vez, e aí não seria um julgamento social, seria, né, um trauma que ele está trazendo. Pode trazer inúmeras formas. Mas você tem que também saber até onde você tem que ir, porque ficar questionando, questionando direto, ele vai dar um círculo completo e voltar ao ponto inicial. Então, você tem que ir até você chegar num ponto em comum que você já tenha encontrado. O diálogo socrático e a flecha descendente, antes do paciente chegar a um ponto, você já tem que ter mais ou menos o que você acha. E estar preparado também para encontrar algo que talvez você mesmo não tenha se tocado enquanto terapeuta. Porque às vezes a gente acha que é uma coisa, e quando o paciente entra nesse processo de descobrimento, ele vai por outro caminho que às vezes para ele faz mais sentido do que o ponto que a gente achou, tá certo? É... Daí voltando para cá, não sei se foge do assunto, mas que você poderia falar sobre a teoria dos esquemas em caso de tratamento de ansiedade. Eu acho excelente. A teoria dos esquemas e a teoria dos afetos tem uma resposta muito boa. Eu tenho, eu fiz, na verdade, tanto um curso da teoria dos esquemas, como um curso da teoria do apego. Eu achei muito bom. É algo que eu não tenho um domínio, não vou mentir. Assim, eu trabalho alguns aspectos, sim, devido a esse curso que eu fiz, mas eu não trabalho propriamente com essa teoria. O que que eu faço? Eu linko essas teorias com a TCC. Consigo ter uma boa resposta, não envieso, o que é importante. Eu mantenho a minha visão de homem, mas eu conheço psicólogos que usam a teoria dos esquemas puros e conseguem ter um bom resultado e conseguem ter um leque de opções muito boas. Eu não vou ter muito conteúdo para falar sobre isso, mas que realmente eu acho que você entender o esquema do paciente, e aí esse esquema está muito ligado, Regiane, à questão do sistema de crenças. Porque esse esquema em si é as crenças lá nucleares, as crenças intermediárias, como é ativado, como não é e tudo mais. E aí a teoria dos esquemas entra muito nisso, né? Principalmente questões associadas à personalidade. No tratamento de ansiedade, até onde eu sei, se eu estiver falando alguma besteira, vocês desconsiderem. Mas até no tratamento de ansiedade, ele vai trabalhar muito isso, entendendo essa funcionalidade dos esquemas que o paciente já tem para ser o meio adaptativo, tá certo? Alguém tem mais alguma pergunta sobre esse ponto de teoria dos esquemas, sobre a questão dos tratamentos? Quem tiver, coloca aqui no chat que eu vou dando essa paradinha e vou lendo, tá certo? E aí, com o plano de tratamento, eu gosto muito de seguir esse roteiro, né? Que é a fase inicial, a fase intermediária e a fase final. Na fase inicial, pessoal, eu gosto de avaliar os pontos do paciente, né? Aqueles pontos positivos, negativos, isso já após a anamnese concretizada. Lembrando que a anamnese, gente, a gente não faz em uma e duas sessões, a gente preenche ela inicialmente,
Mas em vez de outra, a gente precisa voltar ela e fazer algumas modificações. Porque às vezes aquele paciente, por exemplo, no critério sociodemográfico, mas o paciente é solteiro, daí casou, daí tem que ter essa alteração lá. Paciente divorciou, ficou viúvo, enfim, sempre vai ter algumas mudanças. Então, vira e mexe, teve alguma mudança, eu vou lá e preencho. Às vezes a gente não consegue todas aquelas informações na primeira sessão. A gente não vai fazer lá um interrogatório. Durante as consultas, o paciente ele vai soltar muitas coisas e aí a gente vai preenchendo. Avaliar os pontos, né? Críticos, os pontos de gatilho, identificar como são as relações, né? Porque às vezes essa pessoa está vulnerável, entender os pontos de vulnerabilidade também, vulnerabilidade social, econômica, relacional, institucional e os enfins. Psicoeducação. Gente, tem pessoas, e aí a gente volta, né, para os parentes. Tem profissionais que não gostam de paciente psicoeducado, porque é paciente que vai questionar. E ainda usa, né, muito aquela frase, né? A ignorância é uma dádiva. Não é, a ignorância ela cega. Um paciente bem psicoeducado, ele vai lhe ajudar no processo, porque ele vai nomear o que ele está sentindo de maneira mais correta, vai chegar mais esclarecido, vai conseguir identificar tudo bem bonitinho. Olha, um paciente psicoeducado, ele vai ter uma resposta boa. E aí, gente, entra muito um ponto importante. A gente da TCC, a gente preza pela alta do paciente, porque a gente psicoeduca o paciente para lá na frente ele poder andar com as pernas, as próprias pernas, e não depender da gente, e aí ganhar alta. Algumas pessoas preferem um paciente mais leigo, porque gera uma dependência e não sei o quê. Gente, a gente da TCC aqui, né, que é a base do meu curso, a gente preza pelo o paciente psicoeducado. Responder aqui outra pergunta no chat. Para um autista suporte 2 na adolescência, qual seria a melhor forma para melhorar a ansiedade generalizada de forma terapêutica, além de medicamentos, mas sim direto à raiz do problema, de forma que você acabe psicoeducando? Vamos lá. Primeiramente, é um autista de suporte nível 2 na adolescência. Adolescência, ela já é uma fase que a gente considera uma fase muito crítica. Por quê? A pessoa é nova demais para determinadas coisas e velha demais para outra. É uma fase que a gente chama de confusão, né? Que ninguém sabe passar direitinho ou vivenciar a adolescência corretamente aí, paciência. Quando a gente fala em autismo, Isabel, a gente precisa identificar se essa ansiedade generalizada realmente é uma ansiedade generalizada ou se é uma característica do próprio autista. Lembrando, cada autista tem suas próprias características e um autista difere de outro. Então, aí precisa ter um diagnóstico diferencial, precisa entender até que ponto é uma ansiedade generalizada, até que ponto é uma comorbidade no autismo ou é uma ansiedade generalizada à parte do autismo, ou seja, não tem associação com a doença prevalente. E aí a gente psicoeduca. Se ele for um paciente verbal, você vai precisar investir muito, 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 muito na psicoeducação das emoções dele, porque provavelmente ele pode ter dificuldade em expressar as emoções e isso gera essa ansiedade, né? Porque muitas vezes, pegando o exemplo da ansiedade generalizada, ele vai ter comprometimento em várias áreas da vida dele. Primeiro, por conta do autismo, de suporte nível 2, né? Dependendo aí das características que ele tenha, ele vai ter dificuldade nas interações sociais, na compreensão
de emoções, na compreensão, né, do sistema linguístico e os afins. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é você fazer uma boa investigação, tá certo? Depois de uma boa investigação, entendendo como é que essa ansiedade se dá nesse paciente, fazer as devidas intervenções. Tem questões emocionais, invista realmente no processo emocional. Tem dificuldade nas interações sociais, é um paciente que tem dificuldade por conta da ansiedade generalizada, tem dificuldade de sair em lugares públicos, tem dificuldade de apresentação de trabalhos em sala de aula, é aquele paciente que passa mal quando vai para as áreas sociais, passa uma exposição gradativa, e aí, assim por diante. Não tem muito como eu lhe ajudar, porque aí é bem, bem específico, e aí depende de cada autista e das necessidades de cada um, tá certo? É, sim, sobre a diferença de autismo, conheço bem, tenho muitas vivências, tenho dois. Esse que eu mencionei e um de suporte 3 não verbal. E realmente cada autista é único, mesmo com variadas questões em comum. Exatamente, Isabel. E assim, é muito complicado hoje quando a gente fala em autismo e suas comorbidades, porque existe muito essa dificuldade da gente separar quais são as comorbidades e quais são as características, né? Por exemplo, tem paciente de nível 3, de suporte nível 3, que ele não tem a questão da verbalização, paciente não verbal. E tem paciente de nível 3 que verbaliza. Tem pacientes de nível 1 que têm dificuldades que atrapalham muito o processo de socialização e tem pacientes de nível 2 que são pacientes sociáveis. Então, vai muito de cada autista, vai muito também de cada psicoterapeuta que vai acompanhar, a forma como ele vai conduzir o caso. E aí precisam ter realmente paciência nesse processo. Voltando aqui para o processo de plano de tratamento, tá certo, gente? É, além do processo de psicoeducação, a gente precisa muito do processo de identificação dos pensamentos automáticos, que são aqueles pensamentos que o paciente está de boas, começa a vir a desengatilhar, e o paciente, muitas vezes, ele tem a sensação de perca de controle, de não conseguir sair daquele pensamento. É muito importante a gente entender que esses pensamentos, eles vão estar ligados às suas crenças de desamor, desamparo e desvalor. Desamor, desamparo e desvalor. Então, a gente também precisa psicoeducar para ele entender que esses pensamentos automáticos, eles podem ser ruins, podem ter um teor muito pesado, mas que não necessariamente você precisa ficar preso. Eu acho incrível um exemplo que um paciente meu ele dá. Ele disse que imagina uma nuvem de chuva vindo. Ele disse: eu não vou brigar com a chuva. Ela vai vir e ela vai passar. E é dessa forma como ele lida com os pensamentos automáticos. O pensamento ele vai vir, mas eu não vou ficar lá brigando com o pensamento ruim. Ele vai vir, vai olhar para mim e vai embora. Eu não vou alimentar, eu não vou dar muita moral. Eu vou continuar fazendo o que eu estiver fazendo e muitas vezes isso dá certo. Inclusive, é uma forma de autorregulação, que é o processo de você não retroalimentar algo que está lhe incomodando. Tem também, na fase inicial, a questão do automonitoramento e avaliação. Esse automonitoramento a gente faz também através de tabelas, de questionários, e pede para o paciente, vez e outra, estar avaliando, pensando sobre por que ele se sentiu daquela forma, identificação dos sinais ansiosos e, quando necessário, né, em casos de fobia específica, agorafobia, a gente vai pensando no processo de exposição gradativa.
esse nível, novamente, né, gente, de exposição gradativa, você não vai expor o paciente de uma vez ao objeto fóbico, não. Ah, o paciente tem medo de cachorro. Você não vai pegar um pitbull e colocar dentro do seu consultório e colocar o paciente lá de surpresa, não.